Muito bem, estamos aí ao vivo com mais um GS Pod, em parceria com o Me Conte Podcast, nessa feira maravilhosa que é a Expo Franchise 2024, realizada pela ABF Rio, aqui no Rio Centro. A maior feira de franquias do Rio de Janeiro. Tá sendo incrível, né? Muito legal. Tá incrível, né? Muitas conexões, muito legal a gente estar aqui. A gente fica aqui batendo papo e olhando essa galera, trocando conhecimento, network, muita informação, fazendo muitos negócios. É um momento de muita conexão que vale a pena estar aqui. Vale Degustando, né? Também. Ó, tá uma delícia essa feira. Degustando. Degustação é a parte importante aqui. E como a gente aprende aqui, né? Sim. Olha. Sempre um aprendizado muito grande. Por isso que eu falo pros empresários que assistem a gente. Cara, se tem oportunidade de estar numa feira como essa, venha. Não fica de fora. Ah, o que eu vou fazer lá? Ah, eu não vou comprar franquia agora. Não é sobre só comprar uma franquia. Não é. É sobre se atualizar, enxergar as novas tendências do mercado. E tá se conectando sempre com gente para fazer com que o teu negócio seja alavancado ainda mais. Ficar atento, né, ao movimento do mercado, né, inovação. Então você vem aqui, você aprende, você vê muitas coisas novas, você se conecta com as pessoas, que é tão importante, o relacionamento, as conexões. Então, olha, gente, para quem não conseguiu vir, já ficar atento pro ano que vem. Se prepara, né, pro ano que vem, porque a Expo 2025 vai vir aí a todo vapor. E você tem que estar aqui, cara. Não tem outra escolha. Não tem outra escolha. Você é empresário, você tem uma marca. Você às vezes é franqueador, você às vezes é franqueado. Tem que estar aqui, investidor, né? Tem que estar aqui. Não faz sentido você não estar aqui. Você tem que estar aqui para evoluir, para conhecer e buscar mais coisas ainda pro seu negócio. E a gente, como todos os papos têm sido aqui de alto padrão, de alto nível, a gente manteve a régua lá em cima, mantivemos o nível lá em cima. Só convidado fera, hein? Só gente top. Olha, e agora tem mais um aí que é meu xará, e então já sei que é gente boa. É meu parceiro aí, João Mendonça. Seja bem-vindo aí, irmão. Tá com a gente aí. Se apresenta para quem não te conhece aí, fala um pouquinho da tua carreira, do teu currículo. Obrigado, pessoal. Bem-vindo aí todos. Mais uma feira no Rio Centro. A gente participa ativamente dos eventos da Feira de Franquias. Resumindo aqui de forma direta, a gente faz parte do Conselho da Associação Comercial do Rio de Janeiro, da CRJ. Sou conselheiro lá, junto com o time de varejo. São 15 a 20 empresas, que são as maiores do Rio, né? E tem, dentre elas, a Venâncio, Casas Pedro, enfim, várias empresas que têm histórias e têm cases de modelo. E o André aqui da GSP, né, tá com a gente lá. Inclusive, aproveitar aqui e apresentar o nosso livro, que foi lançado na Associação Comercial. Nós tivemos a palestrante magna, Luísa Helena Trajano, da Magazine Luiza. Ela fez a abertura lá pra gente, nosso evento. O Fórum Empreendedor Rio foi o segundo. E aí nós tratamos vários assuntos. Dentre eles, um de estratégia de varejo que eu queria falar com vocês hoje é o papel do conselheiro e do gestor com o investidor e a importância de você ter um conselho bem alinhado às expectativas e à experiência do negócio, tá? A pauta principal que eu vou trazer hoje é controladoria financeira. Importante, hein? É isso, eu tô ponto. Meu irmão. Cara, é importante esse tópico, muito importante. Vou colocar até o livro em pé aqui para ver se a gente consegue pegar. Olha lá. Aí vai ficar legal. É muito importante. Assim, deveria ser um requisito básico, né? Você tratar com clareza os números do seu negócio. Infelizmente, para muitos, não é. Infelizmente, para muitos, se preocupam apenas em vender e ver o que sobra na conta e tá tudo certo. Como é que funciona o teu papel, cara, como conselheiro nessas empresas? O que você busca trazer de informação para o empresário, para o empreendedor? Fala um pouquinho pra gente aí da tua operação. Então, vamos lá. Uma coisa que a gente gosta muito de falar é que a gente precisa de fazer o simples bem feito todo dia. Eu acho que o operacional e a parte de estratégia junto com gestão, elas têm que andar junto. Não adianta a gente querer ter só uma área e ter, né, a outra parte deficitária. Então, o que eu sugiro para vocês refletirem é desde a concepção do negócio, desde o lançamento, quais são os modelos e o que você pode fazer para que você tenha um resultado melhor. Quando eu estou falando de resultado melhor, não estou me referindo só, por exemplo, à margem, a CMV, a ticket médio, a faturamento, que muitos nomes desses são comuns no mercado e são usados pelo pessoal para ver lá o caixa, ver o efeito, ver o faturamento, ver a venda, seja física, seja delivery, o pessoal que tem muita gente de bares e restaurantes, grupo da Brasel, que a gente também é muito amigo do pessoal. Abraço pro Higino, pro pessoal da Brasel também. E aí eu queria deixar destacado o seguinte, o importante é você ter um equilíbrio. Pense no financeiro como um setor estratégico, onde ele vai ter um tripé entre contabilidade e tributário, que eu sugiro que você faça de forma terceirizada e deixe com especialistas
desde a tua folha de pagamento, a tua parte de gestão, mas pense no financeiro como estratégia em si. E financeiro não se resume só a contas a pagar, a contas a receber. Um tema que tem muito sido criado e sido, né, destacado nas empresas é a controladoria financeira. E aí eu quero falar um pouco mais com vocês e detalhar um pouco mais esse assunto. Vambora, que eu já tô curiosa aí, vambora, vamos entrar nesse assunto que é importante. Porque assim, Jota, de fato, assim, ele começou a falar ali, né, a gente fica assim, financeiro, e a gente sabe que tem muitos empresários ainda que de fato precisam evoluir, né, se desenvolver muito nesse sentido, né? Até a gente está falando do financeiro, alguns indicadores que você falou, mas tem muitas empresas que ainda não têm indicadores que são fundamentais e são importantes acompanhar ali. Então, fica às vezes atento a um indicador básico, mas deixa de se preocupar com outros indicadores que também são muito importantes para a estratégia do negócio, né? Então, a gente observa muitos empresários ainda com essa dificuldade com essa gestão. E por que não, né? E você trouxe também a questão de terceirizar. Eu indico que terceirize, e às vezes eles ficam ainda com um paradigma em relação a isso, que às vezes acha que vai ser mais caro, né? Que não tem como investir nisso, gastar, que entende ainda como gasto, mas na verdade acaba sendo um investimento, né? De tão importante que é e de tão estratégico que é. E que essa visão de um olhar de um terceirizado vai trazer grandes retornos, né? Para o empresário ali no negócio, né? Perfeito. Então, complementando isso aí que foi bem destacado, a gente fala o seguinte, que o papel do dono, do proprietário, do fundador, ele acaba sendo muito solitário. E aí ele toma muitas decisões o dia inteiro, desde uma coisa operacional simples até uma questão estratégia, tática, gerencial, de todos os níveis. Então, a gente fala que o papel solitário tem que ser transformado num papel solidário. E aí sim você tem uma gestão, uma governança, onde está todo mundo falando de ESG e tudo mais. Eu não vou trazer nenhum outro tema aqui polêmico, nem, né, que a gente vai trazer. Vamos fazer o café com leite, o arroz com feijão bem feito. Basicamente, o que você precisa é ter um controle das suas informações, ter os seus dados de forma organizada e estruturada e ter um apoio, um suporte de uma pessoa de mercado que consiga olhar aquele número e te trazer um resultado. E aí a gente vai falar de demonstrativo, de fluxo de caixa, de vários outros indicadores que muita gente fala assim, eu já tenho, meu contador já me traz o DRE, já veio aquela visão, e a gente sabe que tem vários modelos. Então, assim, a gente vai tratar um pouquinho disso de forma resumida, e depois a gente deixa aqui o contato e essa troca para a gente estar evoluindo, tá? E aí, quando vocês quiserem também visitar lá no GSP, a gente pode marcar uma reunião, pode estar fazendo alguma interação, aí vocês estão super bem-vindos também. Mas olha, eu vou pedir permissão para usar essa frase aí. Claro. Adorei isso. Deixar de ser solitário, né, para ser solidário. Eu adorei essa frase, gente. Cara, é muito importante. Vou utilizar como... A gente fala do arroz com feijão, né? Tem gente que, inclusive, pensa em franquear, mas não sabe qual é o custo da operação. Assim, parece coisa boba, mas tem muita gente que vende bem, mas não tem noção dos números do negócio. Você poderia detalhar um pouquinho dessa importância para a galera entender? Que parece um assunto básico, mas quando a gente vai operacionalizar isso, a gente entende que muitos entendem que o financeiro é o bicho de 7 cabeças do negócio. Ai, meu Deus do céu, o financeiro... Eles só se preocupam quando não tem dinheiro. Porque quando vê que o dinheiro tá escasso, fala assim, meu Deus, meu financeiro, o que tá acontecendo? Então eu queria que você dissesse um pouquinho dessa importância de entender o arroz com feijão, por que fazer... E o que isso vai trazer de resultado positivo para o negócio? Bem, vamos lá então. Começando pela estratégia, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que definir onde sua empresa vai estar, como que ela vai estar entregando, seja o serviço, seja o produto que você trabalha, e para quem que é seu cliente final. Definindo isso, você fala assim, João, você está dando esses exemplos que são exemplos comerciais. Eles parecem comerciais, mas é importante você ter uma leitura financeira disso. Então, trazendo para a prática qual o regime tributário que eu vou escolher? Vou escolher o Simples Nacional, o lucro presumido ou o lucro real. Muita gente acha que o regime é só pelo faturamento. O faturamento ele vai te dar o percentual ou a prática que você vai colocar. Mas tem regimes e tem adequações melhores ou piores de acordo com a tua interação. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos benefícios fiscais, tipo o Rio Log. No Espírito Santo temos o Compete. Então, se eu tenho um e-commerce, faz sentido eu jogar um e-commerce num outro estado e trazer para cá, que eu venho com crédito dessa alíquota estadual. Então, percebam que tem vários tipos de interação que a gente pode estar melhorando até o nosso custo interno.
quem trabalha muito com volume, grupos, né, como, não vou citar nomes, mas grupos de alimentar muito grandes, Sim. que tem, por exemplo, farinhas importadas, que trabalham com grandes volumes de escala, também é importante ele definir onde vai vir isso. Vem por Itajaí, Santa Catarina, ou vem por Tubarão? Qual é o porto que chega? Como que chega? Então, essa definição ela vem desde o regime até a interação. E aí, trazendo a prática aqui para o nosso amigo, para o Jota, que perguntou aqui, basicamente o que você precisa é, sabendo qual regime você está e qual é a sua situação final financeira, você vai começar a olhar indicadores de resultado, de performance, para que você tenha essa interação. Um desejo que eu tenho aqui para vocês, e uma dica até, não se preocupa muito com DRE e DFC no primeiro momento, que seria o demonstrativo de resultado de exercício ou de fluxo de caixa com financeiro contábil. Vamos preocupar com DRO, que nada mais é que o resultado operacional que a gente chama de gerencial. O gerencial você pode ter aí de 10 a 15 linhas, até 25, 30, 50, trabalha em operações de varejo, distribuição, de supermercado, de outros grupos, que tem 315 linhas. Mas essa especificação depende da tua necessidade. Sim. E aí da tua complexidade. E o que você quer ver? Nada mais é que uma camada. O exemplo que eu dou até na PUC, na UF, onde eu leciono também na parte de gestão, é justamente como se fosse uma camada de uma cebola. Você vai tirando as camadas e vai descendo em níveis. Eu posso ter 2 níveis, 3 níveis, 4 níveis. Quanto mais níveis eu tiver, mais complexo e maior é a minha estrutura. Mas não quer dizer que ela é melhor. Ela só é diferente. Então, numa empresa desde pequena, de faturamento aí a partir de 100, 200 por mês, que vai dar um faturamento entre 1,2 e 2 milhões anual, 2,4, que é um faturamento da maioria dos foods e dos restaurantes e coisas do Rio de Janeiro, por exemplo, cenário local, você consegue já estruturar isso, você consegue ter essa informação. Pô, é importante, hein? É aula, hein? É o que a gente fala, né? O empresário precisa disso pra saber o caminho que vai seguir, cara. Não adianta você falar assim, poxa, agora no ano que vem eu quero atacar como franquia. Tá, você tem seus números na mão pra saber se é o momento? Se é o melhor caminho? Se é o melhor... Não sei, cara... Não sei, cara. Empreender no Brasil é muito louco, né? Porque o empresário, ele vai na raça, o empreendedor brasileiro é muito no coração, começa na necessidade muitas vezes, porque não tem outro caminho, mas não se aperfeiçoa na gestão. E às vezes ele é um ótimo vendedor, abriu um ramo food aí que vende muito hambúrguer, vende muita coisa, vende muito bem, ok, mas não se preocupa com o back-office, com a gestão, com os seus números, com os seus dados. Eu acho que a gente trazer essa importância, esse olhar mais analítico para a coisa, faz com que tenhamos empresas mais saudáveis. Quando a gente fala de empresa saudável, a gente está falando de geração de emprego e renda, crescimento econômico, uma economia circular. Faz com que todo mundo consiga aproveitar do benefício de uma empresa saudável e estruturada. Eu acho que esse assunto aqui deveria ser diário e dinâmico todos os dias para que os empresários possam entender que a gente precisa tratar disso com muita clareza todo dia, toda hora. E isso que ele falou até me chamou a atenção em relação assim, então ele pode achar que não, definimos isso, qual vai ser o tipo de tributação, tá tudo resolvido, acabou ali. Não, né, porque é um acompanhamento contínuo isso, né? Sim, exatamente, como foi destacado, é um processo, né, o processo ele é cíclico, então ele é cíclico e contínuo, você tem que ter disciplina e tem que ter informação. E assessorado de forma estratégica para que você tome as melhores decisões. Vou dar uma colinha aqui, só um resumo aqui rápido de um demonstrativo, ver se faz sentido para vocês. Nós vamos começar com a receita bruta de vendas, para trazer o número macro da empresa, menos as deduções, impostos sobre venda, e vamos chegar na receita líquida. Da receita líquida, vamos pegar o custo da mercadoria vendida, que é todos os insumos diretos e indiretos, inclusive embalagens, resíduos, tudo mais que você tem para você trabalhar o seu produto, o seu item, tá? E a gente vai chegar na receita, no valor de contribuição que a gente chama. Vamos colocar mais ou menos bonificações e contratos, lembrando da perda e quebra, que é um número importante para o varejo, tá? Principalmente o varejo alimentar, que a gente sabe que tem muito desperdício, muita quebra-perda, para a gente chegar no resultado operacional. Chegamos no operacional, aí sim a gente pode cobrar do nosso gerente de loja, do nosso time operacional, porque dali para cima é a gestão, é comercial, é a área de compras, é toda a interação que tem a ver com a empresa de fora para dentro, não de dentro para fora. Mas o cliente é o primeiro ponto, então ele tem que ser bem atendido. É o cliente no centro de tudo, assim como é dito na NRF, nas principais feiras gerais de varejo, a gente tem que pensar nisso. E aí a gente vai tendo todos os números. Tem o CTO, que é o custo total de ocupação, os serviços públicos, que é água, esgoto, tudo mais,
os custos de marketing, de mídia, aí você vai lançando todos os custos, transporte, deslocamento, interações, folha de pagamento, que é a segunda maior rubrica de despesas na principais empresas, está entre 9% e 12%, na maioria dos casos, e assim vai. Lá no final vamos ter o quê? Os 3 números mágicos, que é lucro líquido, EBITDA ou EBITDA, e o que a gente chama de cash flow. Eu, João, principalmente, gosto de trabalhar com cash flow. Vou pegar um termo básico aqui para vocês, é o seguinte, é o que sobrou no bolso, fluxo livre com tudo pago. E aí quando eu falo tudo pago, é tudo pago mesmo, análise horizontal, 3, 6 e 12 meses, teu anual pago, equilibrado, pontos de equilíbrio, rebate, tudo bonitinho, alinhado, para que você tenha um resultado. Senão você acaba maquiando, né? Que aí você insere um carro na empresa, ninguém nunca fez isso, só acontece fora do Brasil. Aqui não tem isso, no Rio de Janeiro não acontece isso, no Brasil não tem isso. Então, como não existe, fica a dica para o empresário, pense exatamente como está o seu número, qual o seu percentual, senão fica aquela roda de conversa, aquela conversa trocada que acaba sendo muito mais uma resenha do que o efetivo. E aí quando você vai apresentar para alguém, o número não fecha. Aquela antecipação de lucro da empresa que não dá lucro. Não existe isso no Brasil, só existe lá fora. Exatamente. Cara, que maneira a gente entrar nesse assunto. A gente tem que marcar um papo mais denso sobre isso. A gente marca lá na casa pra gente trazer mais conteúdo desse pra galera. Tá confirmado. Com mais profundidade, com mais clareza. Assim como você esmiuça todos os dados lá na sua DRO, a gente tem que esmiuçar todos os dados aqui pra galera. É porque às vezes é muita coisa e no meio de evento a gente não consegue abordar tantos temas, que é muito importante pro empresário esse assunto. Então, cara, já te agradeço aí. Deixa uma dica rápida, um conselho, algo que você carrega pro empreendedor aplicar amanhã no negócio. Amanhã não, porque amanhã é domingo. Segunda-feira. Ele chega segunda-feira e fala assim, posso aplicar essa dica do João aqui. Perfeito, vamos lá. Uma dica que eu passo bastante, e aí eu não falo nem que é a dica, eu acho que é o dever de casa de cada um, é tentar fazer o que a gente chama da prova dos 9. É fazer o seu número de trás para frente. Então tente pegar o seu número, o resultado final, ou o seu número que você tem, seu melhor resultado, seu melhor número, e tenta discorrer ele ao contrário. O número, calculadora, BI, ferramenta, aceita tudo. A gente começa em 0%, a gente chega até 100. Ninguém consegue performar mais que 100, também não existe número negativo no ponto de vista de gestão, né? No ponto de vista de resultado. Então, o nosso objetivo aqui é o seguinte, vai de trás para frente no seu número e vê se o número realmente está batendo. Vai nos macronúmeros, vai nos números principais. Olha as suas principais contas e vê se elas estão fazendo sentido para o seu negócio, para o seu crescimento. Pense como investidor de fora. Imagina você participando de um Shark Tank ou de um programa, de um incentivo, de um investidor angel, de um private equity, de um fundo, e você tendo que prever aquele orçamento, aquele indicador, aquele número para o fundo. E aí o que ele vai olhar? Ele vai olhar de trás para frente. É como se ele pegasse a sua empresa, virasse ela de cabeça para baixo, desse uma sacudida e visse assim, ó, o que está firme e o que não está. E construa sobre uma rocha, né? Construa sobre um alimento forte. Planta, semeia, rega, pivoteia, separa o joio e o trigo, lá na frente você vai colher. E o resultado vai vir, pode ter certeza. Pô, que aula, hein? Eita. Toma aí essa aula aí, ó. Eu que sou de pessoa, meu tic-tac tá com... Oxi. Vai ter mais aula sobre isso. A gente vai ter que ter mais aulas sobre isso. Obrigado, João, pelo teu conteúdo aqui, pela tua disposição. Deixa tuas redes sociais pra galera aí. Tá bom. Queria agradecer mais uma vez aí o grupo GSP, em nome do André, né, do proprietário. Basicamente, nós temos a rede social @SRX Varejo, SRX Varejo de Super Raio-X. Nossa proposta é muito simples e muito direta, fazer um raio-x, um diagnóstico sob medida para você, né? E dentro disso a gente tem essas interações. Os outros contatos também ficam abertos, tanto LinkedIn e tudo mais, João Mendonça, e fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Tamo junto, hein? Que aula, hein? Que aula. Ó, já você vou seguir lá. Tem que seguir. Pra ficar atento aí às novidades. Você que tá assistindo esse vídeo, não perde tempo, aplica a dica do João aí segunda-feira lá na tua empresa, segue ele lá e fique ligado aqui no canal que toda hora sobe um conteúdo valiosíssimo como esse aqui no canal Grupo GSP e Me Conte Podcast. E tá incrível. Obrigada, gente. Valeu, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.